Olá! Vamos para mais uma aula de Química aqui no Advest Digital. Hoje vamos falar sobre o que são leis ponderais. As leis ponderais são regras fundamentais da química que explicam como as massas das substâncias se comportam durante as reações químicas. Elas foram descobertas nos séculos XVIII e XIX, quando os cientistas começaram a medir cuidadosamente as massas dos reagentes e produtos das reações. E por que são importantes? Essas leis ajudaram a transformar a química de uma ciência qualitativa, baseada em observações e descrições, para uma ciência quantitativa, baseada em medições e cálculos. Elas permitiram prever resultados de reações e deram base para o desenvolvimento da teoria atômica. E começamos assim com o contexto histórico. Antes dessas descobertas, acreditava-se que a matéria podia ser criada ou destruída durante as reações. Com o avanço das balanças e dos métodos experimentais, cientistas como Antoine Lavoisier e Joseph Proust mostraram que a matéria se conserva e se combina em proporções fixas. Vamos falar de Antoine Lavoisier e a sua lei de conservação das massas. Quem foi Lavoisier? Antoine Laurent de Lavoisier, 1743 a 1994, foi um químico francês, considerado o pai da química moderna. Ele revolucionou a ciência ao introduzir métodos experimentais rigorosos e ao propor uma nova nomenclatura química, criando o enunciado da Lei de Conservação das Massas. Em uma reação química realizada em sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Em outras palavras, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos entender melhor os fundamentos e aplicações. A massa total de um sistema químico permanece constante durante uma reação. Isso acontece porque os átomos apenas se reorganizam, mas não desaparecem nem surgem do nada. Vamos a um exemplo prático. Experimento clássico. Lavoisier aqueceu o óxido de mercúrio, cuja molécula é o HGO, em um recipiente fechado. O óxido se decompôs em mercúrio metálico e gás oxigênio. Ao pesar o recipiente antes e depois, a massa total permaneceu a mesma. Ele pesou o reagente antes e o produto. Depois, o produto ou resultado foi 10 gramas de HGO, óxido de mercúrio, sendo somados dois reagentes, primeiro 9,3 gramas de Hg, mercúrio, mais 0,7 gramas de O2, oxigênio, totalizando 10 gramas, e o peso antes e depois da reação foi 10 genta. Essa descoberta foi muito valiosa, gerando aplicações na indústria química, como no controle de processos, por exemplo, e em laboratórios para cálculo de rendimentos e pureza. Outra aplicação é no meio ambiente para avaliar o balanço de poluentes. Outro grande cientista foi o Joseph Proust, criador da Lei das Proporções Definidas. Mas quem foi Proust? Joseph Louis Proust viveu entre 1754 e 1826, foi um químico francês que estudou a composição das substâncias puras. Ele percebeu que compostos sempre apresentam a mesma proporção de elementos, independentemente de sua origem, e definiu isso num enunciado da Lei das Proporções Definidas. Um composto químico é sempre formado pelos mesmos elementos, combinados na mesma proporção em massa. Significa que cada substância pura tem uma composição fixa. Não importa como ou onde o composto foi produzido, a proporção dos elementos é sempre a mesma. Vamos a um exemplo prático. Água, H2O, sempre formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A massa total da água é 18 gramas, pois é constituída do elemento químico hidrogênio de massa 1 e do oxigênio com massa 16. Assim, somando-se as massas, temos o peso de 18 gramas. Isso nos leva a uma proporção em massa. Cada 2 gramas de hidrogênio combina-se com 16 gramas de oxigênio. Portanto, uma proporção de uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Também dizemos 1 para 8. Ou 2 gramas de hidrogênio para
16 gramas de oxigênio. Seja água de chuva, do mar ou destilada, essa proporção nunca muda. Mas temos alguns contra-exemplos. Vamos lá. Se misturarmos 10 gramas de ferro com 10 gramas de enxofre, não teremos necessariamente 20 gramas de sulfeto de ferro, molécula formada por ferro e enxofre, pois o Fe puro sempre terá uma proporção fixa de ferro e enxofre. O excesso de um dos elementos permanecerá sem reagir, ou seja, teremos reagentes em excesso. Vamos agora relacionar as leis de Lavoisier e Proust, comparando seus conceitos centrais. A lei de Lavoisier diz conservação da massa total. A lei de Proust diz proporção fixa entre elementos. A lei de Lavoisier diz foco na quantidade total. A lei de Proust diz foco na composição dos compostos. A lei de Lavoisier aplica-se a todas as reações. A lei de Proust aplica-se a substâncias puras. Mas então, como se complementam? O cientista Lavoisier mostrou que a massa se conserva, enquanto Proust mostrou que a composição dos compostos é constante. Juntas, explicam por que as reações químicas são previsíveis e permitem cálculos precisos, contribuindo para uma evolução dos conceitos químicos. Essas leis abriram caminho para a teoria atômica de Dalton, que explicou as leis ponderais com base na existência de átomos e suas combinações. Isso nos leva agora para as aplicações das leis ponderais nas reações químicas. Vamos para a resolução de exercícios. Exemplo 1. Ao aquecer 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio, obtém-se 44 gramas de gás carbônico, CO2. Pergunta: a lei de Lavoisier é respeitada? Vamos ver a solução? 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, teremos um total de 44 gramas de dióxido de carbono, cuja fórmula molecular é CO2. A soma das massas dos reagentes é igual à dos produtos. Portanto, lei respeitada. Exemplo 2. Um composto contém 40 gramas de cálcio, Sa e 16 gramas de oxigênio. O. Qual a proporção em massa entre cálcio e oxigênio? Solução. A proporção de cálcio e oxigênio é igual a 40 gramas está para 16 gramas. Portanto, uma relação de 2,5 para 1. Se outro experimento formar o mesmo composto, a proporção será sempre 2,5 para 1.